Precisou uma lei vir e modificar todo um paradigma para que o Brasil começasse a olhar para um fenômeno mundial, um fenômeno da vida moderna, o burnout. Olá, pessoal, esse é o Mesa 3, seu podcast jurídico sem juridiquês. Eu sou Astrid Hoffmann, advogada da SHRM, e hoje eu estou aqui com a psicóloga Juliana Hengel. Ela é psicóloga, mestre em educação, trabalha com psicoterapia de adultos em consultório particular há mais de 10 anos e atua em projetos relacionados à psicologia e à literatura. Olá, Juliana, tudo bem? Seja Olá, bem-vinda. obrigada. Estamos aqui também com a Bárbara, né, minha sócia e co-host aqui no nosso podcast. Boa noite, Bárbara. Olá. Então, o burnout virou a palavra da moda, mas a gente realmente sabe o que é burnout, a gente sabe a diferença entre estar esgotado, estar deprimido, a diferença de um cansaço normal, do estresse crônico, que é efetivamente burnout, né? A gente está mais cansado realmente ou só cansado de um jeito diferente? Bom, para começo de conversa, o burnout ele se diferencia de outros quadros psicológicos ou psiquiátricos por ser um fenômeno ocupacional. Ele é restrito ao trabalho. Então é aí que ele se diferencia, por exemplo, de um quadro de depressão ou de estresse, né? Ju, você poderia dar um exemplo, assim, então, para a gente conseguir diferenciar bem o que seria uma exaustão e o que seria um burnout? Como que se vincularia ao trabalho? De que forma a pessoa poderia perceber isso? Uhum. O burnout, ele não chega a ser um transtorno mental. Ele não está presente no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, uma das ferramentas que a gente utiliza para diagnóstico em psicologia e psiquiatria, mas ele está presente na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Nessa última edição, que é a 11ª edição, a mais atualizada, ele está descrito como um fenômeno ocupacional marcado pela exaustão ou esgotamento, por um distanciamento afetivo do trabalho ou ainda um investimento afetivo negativo, né, sentimentos de negativismo, cinismo em relação ao trabalho, e também uma redução do que é chamado de eficácia profissional, né? E esse é um quadro que, até quando a gente traduz burnout do inglês para o português, às vezes traduz como cansaço, mas não é exatamente sobre cansaço. Cansados todos estamos. Sim. Impossível não estar O cansaço a cansado. gente dorme e acorda descansado, né? No burnout, não. Não, mas é isso, assim, não é algo que eu sinto em todas as áreas da vida. Ele não tinge, né, não mancha todas as áreas da vida, é restrito ao trabalho. Então essa é uma diferenciação importante, né, para a gente saber, por exemplo, clinicamente, o que é um burnout e o que é um quadro de depressão maior, ou de distonia, outros quadros psiquiátricos. Mas o que é distimia? Só para gente. Distonia é um quadro de depressão alongado, mais grave. Aquela depressão em tom baixo, contínua, que não chega a te tirar do jogo, é isso? Sim, Entendi. isso mesmo. Então, o que diferencia o estresse crônico do burnout seria a disfuncionalidade, uma perda Primeiro, de função? o estresse, existem transtornos de estresse, né? A diferença principal é que é restrito ao ambiente ocupacional, então eu sinto isso apenas em relação ao trabalho. Existem autores que dizem ser possível a coexistência, por exemplo, de um diagnóstico de burnout e de depressão, mas esse é um território delicado, porque a gente precisaria, por exemplo, que não fosse, que as outras áreas da vida não estivessem tocadas por esse estresse crônico, por essas características diagnósticas para poder justamente diferenciar, né, de depressão. Então, por exemplo, quando um paciente chega em consultório e começa a contar do que ele está sentindo, a gente pode perguntar para ele se ele sente isso em todos os contextos da sua vida, ou em quais contextos ele sente. Se a gente perceber que essa narrativa está muito ligada à relação com a sua chefia, ou às condições do seu trabalho, ao tipo de trabalho que ele realiza, mas isso não chega a prejudicar outras áreas da sua vida, ainda que seja assim, impossível que não tenha algum efeito,
né? Mas a gente sabe que é diferente de um outro quadro em que essa apatia, né, ou essa falta de desejo, ela está generalizada na vida. Uhum. Então, o que caracteriza? Quais são os principais sintomas do burnout? Então, a gente tem o esgotamento ou a exaustão, né, como se a sobrecarga tivesse atingido um ponto de quebra, agora quebrou, né, explodiu. Temos também a presença dessa apatia ou uma espécie de distanciamento afetivo em relação ao trabalho, um desinvestimento afetivo ou um investimento afetivo negativo, né? E também isso vai ter efeitos na produtividade ou na eficácia profissional, né? Diminuindo bem essa eficácia, né? Parece um diagnóstico difícil de fazer, pelo menos aqui partindo do ponto de vista como uma advogada, o que é a exaustão crônica para virar um burnout, ou podem coexistir junto com a depressão, que nem você falou. É possível, quem que vai fazer esse diagnóstico? Quem que pode começar a perceber esses sinais? E esses sinais é possível de perceber e diagnosticar já no começo? Ou é uma coisa que precisa estar um pouco mais avançada para poder diferenciar das outras doenças? Existem instrumentos, né, psicológicos, testes psicológicos que ajudam nessa identificação. Então, se o clínico ele está percebendo, né, pelo relato do paciente que, né, ele começa a sentir que pode ter um encaminhamento para o burnout, ele pode fazer uso, se essa for a sua abordagem, né, de um instrumento. Aqui no Brasil, nós temos a Escala Brasileira de Burnout, que é um instrumento relativamente recente. A gente tem um artigo de 2022 que foi publicado num periódico bastante respeitado na área da psicologia, que é a Psicologia, Teoria e Pesquisa. E esse instrumento ele pode ser usado tanto na clínica para identificar se tem um quadro de burnout. Veja que o teste sozinho não identifica, mas é uma ferramenta que auxilia na compreensão diagnóstica e também pode ser usado para detectar riscos dentro de um ambiente de trabalho. Ele pode ser aplicado junto a trabalhadores para ajudar uma empresa, por exemplo, a tomar decisões em relação ao diagnóstico para o qual a ferramenta vai apontar, né? Essa escala brasileira, ela foi desenvolvida com base numa escala bem clássica, que a Cristina Maslach desenvolveu em 1981. Então, o termo burnout, ele foi cunhado assim pela primeira vez por um psicólogo nascido em Frankfurt, mas considerado estadunidense porque, né, viveu a vida toda lá, né, que é o Freudenberger, o Herbert von Freudenberger. E ele utilizou esse termo pela primeira vez para descrever algo que ele percebia em profissionais que trabalhavam em profissões relacionadas ao cuidado, como medicina, enfermagem. Ele falava que existia um lado sombrio do autossacrifício, né, que esse nível, né, e aí não era só um cansaço ou uma exaustão ligada ao tipo da profissão, mas também eram profissões relacionadas a altos ideais. Aí ele tem uma chave bem importante, que inclusive ajuda a nós clínicos a identificarmos, né, quem tem risco de desenvolver o burnout. Não é necessariamente aquela pessoa que diz assim, bah, estou muito cansada, pô, não estou dando conta. Essa pessoa já entendeu que ela não vai dar conta. Mas quem tem altos ideais, quem quer performar no absoluto, né, com altos ideais, alto perfeccionismo, aí tem um risco maior. Então, a gente tem um traço de personalidade que aumenta o risco de sofrer de um burnout. Sim, sim. Eu vejo uma cena na minha frente, assim, como um palito de fósforo todo queimado, é como se a pessoa, em busca da perfeição, em busca de um ideal de excelência, esgotasse, queimasse toda a energia vital dela. Sim, como se queimasse por dentro, né? Tem uma frasezinha que a gente utiliza na psicologia que é não existe burnout sem primeiro haver um burn-in. Então a gente vai queimando por dentro, né, para que isso então se configure como, né, um quadro de burnout depois. Sim, é um traço que pode ser entendido como um traço de personalidade que a gente fica, digamos, atento, né,
como um possível risco para o burnout, mas para além de um traço de personalidade, esse é um traço da nossa sociedade, né? Se a gente falar, eu vou usar um termo que o Byung-Chul Han utiliza na Sociedade do Cansaço. Esse autor é um filósofo coreano que escreve muito sobre isso, né? E ele usa o termo sociedade do desempenho, né? Então, historicamente, a sociedade que veio antes, que era a sociedade disciplinar, a gente tinha aquele modelo de um chefe autoritário que dizia o que fazer. Agora, nesse modelo pós-moderno, a mensagem social que a gente recebe é: você pode, você consegue, você é livre para fazer suas escolhas. Você consegue. Cara, e aí a gente se apropria desse discurso dominante e passa a ser o próprio chefe Desculpa te autoritário. interromper, mas a gente percebe assim, no passado, apesar da gente olhar para aquele modelo e dizer, tinha um chefe autoritário, mas isso te poupava energia mental de tomar centenas de pequenas micro decisões todo dia para executar um trabalho. Eu sabia que eu tinha que vir daqui até aqui, daqui até aqui, e 6 horas eu batia minha ponta, ia para casa, né? Ia dar um beijo na minha esposa, no meu marido, jantar com as crianças. Hoje a gente não desliga. E eu tenho que, além de fazer o meu trabalho, eu tenho que pensar como fazer ele melhor o tempo todo, Isso. né? Como performar, né? Até aqui, a gente está aqui, né? Performando, tentando fazer o nosso trabalho cada vez melhor, né? Numa verdadeira roda de hamster, né? Sim. E a gente sai daqui, a gente não consegue desligar, né? E permanece enquanto está acordado, tá ligado, tá conectado, e às vezes até sonhando a gente está conectado. Porque a gente sabe que no mundo ideal a gente precisaria ter o sono reparador, entre 6 a 8 horas, ter pausas durante o teu período de trabalho, a tua jornada. Mas o que são pausas? É ficar no celular, respondendo o cliente rapidinho? É chegar em casa e, vou só mandar mais aquele documento ali? Então a gente não faz. Poderiam esses já ser sinais de um transtorno mental, mesmo que não o burnout, mas essa falta de fazer o que deveria ser feito? Não seria se essa palavra existe, essa hiperdisponibilidade? Sim. Aí sim a gente está num território de previsibilidade de um burnout. Quando a gente fala sobre isso, né? Esses são, de fato, riscos para o burnout. Esse hiperdesempenho. A gente na sociedade do desempenho é como se a gente se transformasse num projeto pessoal a ser otimizado. Então a gente precisa, não só em relação ao trabalho, mas a gente precisa sempre se alimentar um pouco melhor, Ter um físico melhor, ter um físico melhor, aparentar mais jovem, ser mais calma, ser mais assertiva. Então, assim, a gente compra essa ideia de que a gente precisa estar constantemente se otimizando. Então, não há descanso, né? Não em termos psíquicos, né? Então, a gente está sempre numa autocobrança bastante elevada, né? E isso é, sim, um risco para esse burnout, né? Na clínica, ainda que a gente precise ter uma atenção para identificar, né, quando um estresse é relacionado ao trabalho, eu observo nos meus atendimentos que, às vezes, o trabalho digamos, a porta de entrada pela qual a pessoa começa a conseguir a falar das suas questões. Então, parece algo que é relacionado ao trabalho, mas muitas vezes, digamos, o trabalho é o conflito sobre o qual eu consigo falar. Interessante. Mas o que está, digamos, a questão que leva, né, de fato, à terapia ou à análise não é exatamente aquela. Uma camada mais profunda. Exato, mas está revestida das minhas questões no trabalho. Então, e como o burnout é um termo que está aí... faz sentido as pessoas No senso usarem comum. porque virou moda. Exato. Qualquer fadiga, qualquer cansaço, estou com burnout. Eu estou com burnout. A palavra já está... do TDAH que a gente conversou, É, né? Quando eu estou distraído, eu tenho TDAH. Devo ter TDAH, porque assim, já está no senso comum, já está na linguagem do senso comum. Então, a pessoa, ela meio que já vem com esse autodiagnóstico, né? Com a percepção que ela tem de si mesma, mas usando esses termos médico-psicológicos para se referenciar. E aí a gente já tem um sujeito que está à mercê
dessa palavra do especialista, está usando essa linguagem médico-psicológica e não está se havendo com a sua palavra, com a sua questão subjetiva, com o seu desejo, né? Então, a escuta na clínica, ela precisa ser bastante cuidadosa. Você percebe isso na tua prática clínica, que de repente um histórico familiar complicado pode te expor a burnout, ou uma comorbidade, ou com outro tipo de problema extralaboral possa ser, digamos assim, fornecer um terreno mais fértil para uma pressão laboral desencadear e acabar desembocando no burnout? Que seria o contrário, né? Então a pessoa vem achando que é burnout, às vezes é muito mais profundo, já é uma depressão, já é um estresse crônico diferente. Mas alguma outra questão pessoal, ela poderia levar também ao burnout? Não, eu até não digo levar, mas propiciar Ser um fator de essa risco. Potencializar. Na minha análise, o principal fator de risco é a cultura dominante, não é? E o segundo é esse traço de personalidade, né? Digamos que a gente associa a um perfeccionismo, a pessoas muito idealistas, né? Que também refletem algo do social, não é assim separado, né? Individual e social estão imbricados ali, né? Se conversam. Para mim, esses são os dois principais fatores. E um bom clínico, ele já vai diferenciando, né? Se a pessoa está trazendo na sua fala, né, que existem questões na sua vida, né, que podem estar afetando a sua produtividade, aí já não é um burnout. A gente tem um outro quadro que afeta o trabalho, mas não porque o trabalho, né, esse ambiente, essas condições, essa relação com o trabalho estaria gerando essa situação.